professor especialista em Direito e Processo do Trabalho, sou advogado militante, advogo semanalmente, às vezes até diariamente, em tantos compromissos, mas ainda assim eu sou um militante compulsivo na seara da justiça do trabalho. Então, a minha vida, minha formação enquanto profissional sempre foi muito ligada a essa seara trabalhista. É uma disciplina que eu me apaixonei antes mesmo da própria faculdade, vem de uma formação já de empresários, de trabalhar mesmo dentro de uma empresa, vivenciar aquele dia a dia, a relação empregado-empregador, a relação de departamento pessoal, de RH, a relação de cargos de confiança, relação com o consumidor, que envolve também a questão não só trabalhista, mas podemos falar da questão consumerista, questão tributária, fiscal, contábil, enfim, uma vivência que me permitiu já chegar no curso universitário e saber aquilo que eu sempre pretendia realizar enquanto profissional e, obviamente, na advocacia, que sempre foi meu grande sonho, sempre foi a minha grande pretensão quando ingressei na faculdade, nesta faculdade, inclusive, que eu tenho hoje o prazer e o privilégio de ser professor já há 14 anos, fui aluno desta instituição aqui no Rio de Janeiro, com muito orgulho, e já estou fazem 14 anos aqui trabalhando como professor e, nesse momento ainda, cumulando a atividade de coordenação do curso de Direito, para o qual vocês já devem estar cientes aí, e sempre me coloco à disposição dos colegas aqui do Rio de Janeiro, dos colegas aí de São Paulo, aquele auxílio luxuoso e tão necessário dos representantes de turmas. Deixa eu ver, tem um colega aqui que pediu para levantar a mão. Oi, Luana, pois não? Oi, Palazzo, boa noite. Eu não estou vendo você, não estou, e o chat está inabilitado. O chat realmente eu estou vendo aqui que eu não consigo ver mensagem de vocês. Sabe o que eu notei? O link que o Firmino criou é um link mais curto. E com o link mais curto a gente conseguiu usar o chat. Mas o problema é que o Microsoft Teams não sou eu que crio o link. Eu já tenho a sala de reunião pronta e eu copio o link e passo para vocês. Então, eu confesso que eu não sei te responder qual é a diferença. Eu acho que ele deve ter feito um link pessoal, porque também tem como fazer um link pessoal. A gente criar um link e aí eu acho que conseguimos ter todas as funcionalidades do app. Eu não estou nem vendo você. Você está falando, estou vendo todas as telas aqui pretas, não estou te vendo. Bom, tá estranho. Mais alguém não consegue ver o meu vídeo? Vendo, eu tô vendo, só não consigo digitar no chat. Eu não estava conseguindo ver. Eu também consigo ver. Pessoal, eu consigo na galeria grande, visualização, eu mexi ali. Tem que fixar no nome dele. Aí só fica o professor na tela. Se eu mudo, não aparece. Você, nós estamos conseguindo, professor, só não estamos conseguindo interagir com você pelo chat. Entendi. Olha só para lembrar vocês, é que, na verdade, eu estou entrando com 2 dispositivos. Luana, talvez você esteja vendo o outro Rodrigo Plaza, que eu entro com o computador e com o tablet. Talvez você esteja vendo o outro, e esse realmente está com a câmera e o áudio desligado. O outro dispositivo, eu estou aqui falando com vocês, que é tanto o áudio e o vídeo ligados. Mas, enfim, na verdade, esse link que eu criei, na verdade, eu copiei e colei, é a nossa conta corporativa aqui da Uniesp. Esse login senha do Microsoft Teams é o corporativo, é o que o grupo Uniesp forneceu a todos os professores desde o ano passado. E o motivo pelo qual eu estaria usando é porque, de fato, a quantidade de alunos ultrapassa o limite de 100. E aí o Microsoft Teams suporta. Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão, pois não? Fui eu, professor. Aqui o chat aparece que está disponível apenas para membros da equipe. Entendi. Acho que é por isso que nós não estamos conseguindo interagir pelo chat. Sim. Esse é um problema. Porque eu não tenho como incluir vocês, somente a própria Uniesp. Mas, enfim, todos estão pelo menos me escutando e conseguindo ver? Sim, professor. Vamos avançar aqui. Sim, professor.
Com o passar dos dias, a gente vai adaptando, melhorando, tentando reformular aí esse chat. Bom, então, dando continuidade à nossa aula, como eu havia falado, esse momento de disciplina prática, sou advogado atuante, eu gosto muito de aula prática, mesmo nas aulas em que eu me disponho a lecionar direito do trabalho, processo do trabalho, até processo civil também, que é a minha segunda atividade hoje, eu tenho esse costume de trazer sempre o caso concreto, o caso prático, que muitas das vezes elucida mais uma aula do que propriamente uma doutrina, até mesmo uma jurisprudência. Acho que os casos concretos, e nesse semestre, vamos fazer muito sobre isso. Eu tenho aqui, vou até compartilhar com vocês, aproveitar aqui a nossa tela do compartilhamento, só um momentinho. Vou compartilhar com vocês o nosso plano de curso, nosso chamado conteúdo programático, né? Só um momentinho. Deixa eu ver que eu não estou conseguindo aqui, só um minutinho. Agora sim, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o nosso plano de curso. O que é o nosso plano de curso? É aquilo que nós, neste semestre, iremos desempenhar como atividade acadêmica. Ou seja, o nosso semestre ele é tratado... Só tem um colega com o áudio ligado. Pronto, agora sim. Nosso semestre, então, ele, como eu havia falado, ele é todo prático. O nome da disciplina é Prática Forense, Direito do Trabalho. Ou seja, essa prática forense vai nos permitir que a gente faça o quê? Todas as aulas serão, na verdade, conteúdos práticos, casos concretos, petições, seja petição inicial, reclamação trabalhista, seja contestação, que é a defesa do réu, sejam recursos, temos aí embargos de declaração, o recurso ordinário, o recurso de revista. Então, neste semestre, vamos trazer para vocês essa parte prática do direito do trabalho e do processo do trabalho. Mas, antes mesmo da gente realizar esta disciplina prática com elaboração de petições, a gente, na verdade, vai precisar daquele primeiro momento, que fala, obviamente, da primeira conversa com o seu cliente. E aí, nesse momento, nós iremos abordar como que o profissional da advocacia vai receber o seu cliente. A gente costuma falar que é aquele questionário de informações necessárias. Aquele primeiro atendimento, quando a pessoa chega no seu escritório, quando a pessoa lhe procura e, de fato, traz aquela narrativa, seja empregado ou empregador. E não parece, mas aquele primeiro atendimento já é a construção da sua petição inicial, da sua petição, da sua peça vestibular. Ou seja, tudo aquilo que o seu cliente está trazendo em uma narrativa, seja escrita, seja mesmo uma narrativa verbal, você vai utilizar o quê? Como a sua petição inicial. Ou seja, a petição inicial, vamos ver mais à frente, traz o quê? Traz fatos, fundamentos e pedidos. Isso aí é o básico de uma petição inicial. E os fatos? Os fatos são exatamente aqueles em que o seu cliente lhe trará nesse momento do atendimento. Ah, mas se ele estiver com pretensão de ingressar com uma reclamação trabalhista, você vai atendê-lo e verificar lá o caso em si, os fatos que ele vier a trazer para que você, então, enquanto profissional da advocacia, tenha uma visão e se, de fato, existe alguma probabilidade mínima de você alcançar aquele requerimento e tentar aquele direito. Lembrando que o advogado jamais promete o resultado. Vamos falar muito sobre isso. É terminantemente proibido na advocacia a expressão causa-ganho. Não existe causa-ganho. Existe, sim, o advogado prometer empenho, o advogado prometer que vai se dedicar, mas jamais que ele vai ganhar aquela demanda. Oi, Luana, pois não? Tem um colega que não está conseguindo entrar. Tem como fazer aquele lance?
novamente, que você tinha falado mais cedo? Olha, eu estou até aqui com o Zoom ligado aqui no outro dispositivo. Tem aqui, ó, Márcio, Paulo, Raquel Moura e Vinícius Prada. São eles que estão reclamando? Ana Paula. Ana Paula não está conseguindo entrar. Nem com aquele link que está lá no Google Classroom? Não está conseguindo. Espera aí, ela está mandando mensagem aqui. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Não, não está entrando. Não está conseguindo. Bom, eu estou com o Zoom aberto aqui também. Quem preferir, eu não tenho como abrir 2 salas do Teams. Tá. Qual é o ID do link, do Zoom? Que eu passo para ela. ID do Zoom. Um minutinho. Eu vou botar o ID do Zoom aqui no chat para você. Mas o chat está inabilitado para a gente. Pode digitar que eu estou escutando aqui. Oi? Você conseguiu enxergar o chat agora? 858... Não. Não? Vai. 858... 1339... 1339... 1777. 1777. Tá. Vou passar aqui para ela. Acho que eu vou entrar por lá também. Muito ruim aqui. Tá bom, então. Bom, eu estou nesse momento aqui ao mesmo tempo, tanto no nosso Microsoft Teams, quanto também no Zoom. Estou com as 2 plataformas aqui funcionando. Fique à vontade. Se precisarem falar com um ou com o outro, estou por aqui. Bom, dando continuidade à nossa aula. Vamos ver, então, esse primeiro momento do nosso conteúdo programático, esse atendimento ao cliente, que já é a preparação para uma petição inicial, por exemplo. Quando você atende, de fato, o advogado, como advogado, você atende o cliente, seja pessoa jurídica, empregadora, pessoa física, empregadora, ou pessoa física, trabalhadora, naquele momento, eu posso afirmar que o advogado já é o primeiro juiz de um futuro processo. Porque naquele momento é que você vai ter a pretensão de que, será que aquele direito realmente é possível? Será que a demanda trazida por aquele empregado ou por aquela empresa que está sendo acionada judicialmente, ela de fato tem uma defesa? Tem um direito a ser perseguido? Temos aí vários institutos, por exemplo, a mediação, onde o advogado, muitas vezes, ele tem que ter essa habilidade de entender que o processo judicial talvez não seja a melhor forma. E ele possa, de fato, tentar uma mediação, uma composição com a outra parte, ainda que seja antes de uma audiência. Oi, Luana, pois não? Luana me chamou, pois não? Então, acho que ela levantou a mão. Enfim, continuando aqui, vamos ver esse primeiro momento da nossa relação advogado com cliente, verificar um questionário com as informações essenciais para que você, então, enquanto advogado, possa receber do seu cliente e aí sim ter condições de elaborar uma petição, um recurso, se for o caso. Lembrando que você, às vezes, atende o cliente e o processo já está em andamento. O processo, de repente, já estava com outro advogado e, de repente, o processo vai ser subestabelecido para você. E aí temos a questão da procuração, do contrato de honorários. Ora, que seria a procuração, que vamos fazer, inclusive, vou trazer modelo para vocês, vamos fazer juntos aqui na sala de aula virtual. A procuração é o instrumento pelo qual você o quê? Tem a outorga de poderes de um cliente para o advogado. A procuração para representá-lo em juízo. A procuração com poderes específicos. A procuração que tenha lá, inclusive, a estrita possibilidade de você, enquanto advogado, atuar e onde puder. Vamos falar que a procuração genérica, ela jamais é recomendável. A procuração, esse instrumento, documento
privado, não precisa ser feita por instrumento público. Esse documento ele pode simplesmente ser assinado e sequer necessita de um reconhecimento de firma. Esse documento é de extrema importância para a representação processual. Porque quando você for, vamos chegar nesse momento, redigir uma petição inicial, quando você for distribuir ação, essa ação vai para o juízo, e aí então este juízo trabalhista vai verificar o quê? Os requisitos da petição inicial. Aí vamos relembrar lá o artigo 319 do Código de Processo Civil, os requisitos da petição inicial. Vamos ainda inserir o artigo 840 da CLT, que atua em conjunto com o artigo 319 do CPC na confecção da petição inicial. Vamos entender que a petição inicial trabalhista, ela de fato, ela traz alguns nuances diferentes. Quer ver um exemplo? Quem aqui já teve contato com uma petição inicial de processo civil, que seja, ou de processo penal, a petição inicial trabalhista, você, quando qualifica a parte autora, você é obrigado a mencionar o nome da mãe do trabalhador, o número do PIS, PASEP ou NIT, que são as inscrições de trabalhador junto ao INSS. Você precisa colocar a data de nascimento do trabalhador. Olha que interessante. São mais questões na qualificação do próprio autor que não estão inseridas no contexto do artigo 319 do Código de Processo Civil, mas sim a CLT lá no artigo 840, e ainda, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos um ato número 92 de 2008, aqui do Tribunal Regional do Trabalho, que ainda insere essas informações mínimas, lembrando ainda que o atual Código de Processo Civil, que é usado de forma suplementar ao processo do trabalho. Cocô da leite. Tem uma colega aqui rapidinho. Deixa eu só fechar o áudio aqui. Pronto. E aí nós sabemos que o fato de requerer que na petição inicial o autor traga mais qualificações que o normal, isso já é uma certa peculiaridade do processo do trabalho. Processo esse que vocês estudaram aí em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, aqueles princípios protecionistas. Então vamos perceber que enquanto você faz aquele questionário, enquanto você elabora a procuração para o seu cliente assinar, e aí vem principalmente o quê? O contrato de honorários, que é importantíssimo. Vou dar um exemplo para vocês. É muito comum um advogado atuar na demanda, tem a procuração juntada no processo, e ao final do processo, dependendo do tipo de relação com o seu cliente, você estabelece lá no contrato de honorários um percentual sobre o proveito econômico daquela demanda, ou seja, o que o trabalhador, por exemplo, conseguir de indenização do empregador, um percentual seria o quê? Do próprio advogado. Isso é muito comum no processo trabalhista. Você, inclusive, ter o quê? Você ter o êxito como um percentual para o advogado, então ter a sua remuneração por aquele trabalho, seus honorários advocatícios. Mas se você não faz o contrato de honorários, o que acontece? Muitas vezes, esse mesmo cliente recebe a indenização e talvez não lhe pague. Se eu tenho um contrato de honorários, eu ingresso com uma ação chamada de execução, que é muito mais rápida. Se eu não tenho contrato de honorários, a gente vai entender que eu preciso mover uma ação de cobrança. E aí vem o quê? O processo na fase de conhecimento, sentença, trânsito em julgado, para depois ter a execução, o cumprimento de sentença. Mas se eu tivesse feito, lá naquele primeiro atendimento, um contrato de honorários e o cliente assinado, eu já tinha o quê? Um título executivo. Então, essa é uma grande diferença que a gente vai ponderar nesses primeiros momentos, quando tratarmos desse atendimento ao cliente e da necessidade de você ter documentado um contrato de honorários para você, então, enquanto advogado ou advogada, perante um cliente, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Isso é imprescindível. E, obviamente, vamos trazer para vocês
as procurações, os subestabelecimentos, que nada mais são do que a transferência de poderes de uma procuração para outro advogado, seja você saindo do processo, inserindo outro, ou seja, você inserindo outro sem sair do processo, ou você entrando no processo porque alguém te inseriu. Temos aí a revogação de mandato, quando o próprio cliente ele extingue a sua procuração. Tem a renúncia do próprio advogado, onde ele, por conta própria, diz que não pretende mais continuar advogando para aquela parte, para aquele cliente. Isso tudo, e fiquem tranquilos que essa quantidade de informações é apenas um resumo do nosso semestre. Vamos ter aí, a cada semana, de forma pausada, com muita tranquilidade, todo esse estudo, que é muito prático, e certamente eu vou trazer para vocês sempre modelos de petições, casos concretos, e cada caso concreto, como é o nosso item 2 e 3, do nosso conteúdo programático, as unidades 2 e 3, melhor dizendo, a preparação para inicial, vamos aqui. Contrato de honorários, para ver quanto que você vai receber pelo trabalho a ser desempenhado. A procuração, que é o documento pelo qual o cliente outorga a você poderes para, em juízo, representá-lo. Lembrando que o advogado, ele sempre fala em terceira pessoa, não é em nome próprio. Então, você vai ter uma habilitação pela procuração e, obviamente, sendo devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Sem inscrição, você comete um exercício ilegal da profissão, lá no artigo 1º da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, da Advocacia, que são atividades inerentes ao advogado, inclusive essa de estar em juízo representando terceiros. E aí, depois de preparar, você tem o quê? O estudo do caso. Aí vem a parte mais importante, porque você vai ter todos aqueles fatos naquele questionário que nós falamos agora há pouco, o questionário de informações que você pergunta ao seu cliente. Ao que seria um questionário? Vamos dar um exemplo aqui rápido. O cliente chega no seu escritório e diz o seguinte: doutor, eu trabalhei numa empresa, fui contratado para a função de auxiliar de serviços gerais, mas, na verdade, a minha função era de responsável por um setor de limpeza. Eu que tinha que dar ordens em todos os agentes de limpeza, os auxiliares de serviços gerais. Opa, peraí. Então, você tem o seu contrato de emprego assinado com a função auxiliar de serviços gerais. Perfeito. Mas o que você faz na realidade? Você faz uma função de um encarregado do setor, um supervisor. Obviamente, existe uma diferença salarial. Olha aí o que vocês já estão, de acordo com os fatos narrados pelo cliente, já conjecturando para a petição inicial. Opa, Rodrigo, já entendi que há um desvio de função, e a função que ele exerce na realidade, além de ser diferente da que foi contratado, enseja uma remuneração muito superior. Então, eu vou pedir o reconhecimento do desvio de função e, obviamente, vou pedir as diferenças salariais com os seus devidos reflexos, seja no fundo de garantia, seja nas horas extras, seja nas férias, no 13º, no INSS. Olha só como que uma ação trabalhista, meramente falando de um desvio de função, ela pode repercutir, muitas das vezes, numa petição inicial que chega, às vezes, a 15, 20 pedidos. Uma petição inicial trabalhista, às vezes, é uma loucura. Diferentemente do processo civil, sei lá, 1, 2, talvez 3 pedidos. No processo de trabalho é muito comum uma petição inicial ter 10 pedidos. Então, automaticamente, ela demanda do advogado uma necessidade de ter mais atenção aos fatos, redigir uma petição inicial muito bem estruturada, transparente, sem excessos. Lembrando que juiz, que fala aqui por questão prática do dia a dia, juiz não suporta petições enormes. O juiz quer, sim, uma petição inicial que tenha fatos devidamente narrados, com clara evidência, riqueza de detalhes, porém, nada muito prolixo. Aquela coisa de fazer uma história enorme para chegar num ponto comum, isso cansa a leitura do magistrado. Vamos falar muito sobre isso.
Nem sempre uma petição enorme significa uma petição técnica. Uma petição técnica é aquela que traz riqueza e detalhes, mas que seja objetiva. Você não pode deixar de fundamentar, mas você deve sempre facilitar a vida de quem estará do outro lado julgando. Você não quer convencer o magistrado? Se você cansar a leitura dele, certamente o resultado da sua demanda, a probabilidade de não ser satisfatório é muito maior do que uma petição mais objetiva. Então, isso é muito importante, mas, claro, sempre ressaltando o estudo do caso. E aí, como que eu vou fazer com vocês? Já adiantando aqui como que serão nossas aulas após aquele primeiro momento, que será a semana que vem, quando falarmos sobre questionário, procuração, subestabelecimento e contrato de honorários. Vou trazer para vocês um caso concreto. Mas como assim um caso concreto? Vamos lá, acabei de falar um aqui. Um empregado de uma empresa que foi objeto de desvio de função, realizando uma função incompatível com o contrato de emprego do mesmo, que o salário demandaria um valor superior ao que ele recebe na sua carteira assinada. Este empregado, insatisfeito, ele procura o seu escritório. Bom, isso é um caso concreto? Claro que eu estou fazendo de forma sintética. Será um caso mais bem elaborado que eu vou passar para vocês na nossa plataforma do Google Classroom, onde serão nossas atividades. E com um caso concreto, eu vou dar a aula para vocês, relembrando o direito material, lá do 5º, 6º período, trazer um pouquinho do 7º período de processo de trabalho, e aí aplicar o quê? A prática, a petição inicial. Então, esse é o meu grande desafio com vocês. Até porque a prática de processo de trabalho, de direito de trabalho, é a primeira do conteúdo de vocês na nossa grade curricular. No semestre que vem, vocês vão ter penal, em sequência, civil, mas a primeira prática é de processo de trabalho. Então, fica essa missão para este professor que vos fala, que terá que trazer a maior quantidade de informações para o início da petição inicial. E depois vocês perceberão que a petição inicial no processo civil é mais ou menos o mesmo sentido, claro que com suas peculiaridades. O processo penal já é bem diferente, mas no contexto do atendimento ao cliente, desses cuidados com os fatos, porque você com os fatos, como eu falei anteriormente, você é o juiz do processo nesse momento. Não existe processo, mas você é o juiz. Porque se o seu cliente não lhe convencer naquele momento, se você, enquanto advogado, não é convencido por aquele cliente que ele tem direito, imagina como que você vai, em juízo, pleitear o direito de alguém que você não acredita. Ah, Rodrigo, mas o cliente mente muito para o advogado? Demais. E o que eu faço, então, com esse cliente que mente? Já vou dar aqui um depoimento pessoal. Vou citar um caso que aconteceu comigo no ano de, deixa eu lembrar, de 2005. Eu, recém-advogado ainda, bem jovem advogado, eu estava numa audiência trabalhista. Isabel mandando matar o cliente. Não posso, Isabel, não posso. Vontade não falta, mas eu não posso. Eu, dentro de uma sala de audiências, uma audiência de instrução e julgamento, com o juiz de trabalho, eu com o meu cliente ao lado, a parte adversa, a empresa, eu estava representando o reclamante, empregado da empresa, a empresa, então, representada por seu preposto e o advogado dela, e o juiz, lendo a petição inicial, que é assim que funciona, o processo de trabalho, o juiz muitas vezes tem acesso naquele momento. Finalizado aquele momento de tentativa de conciliação, as partes não chegaram a nenhuma forma de composição, e aí então inicia-se o quê? A instrução processual. E qual é o primeiro momento da instrução? O depoimento das partes. O primeiro a depor, quem foi? O meu cliente, autor da ação. Só que a minha petição inicial, ela falava de horas extras, entre um dos pedidos. E eu não lembro de cabeça aqui, um exemplo. Na minha petição inicial, eu alegava que o autor da ação, ele iniciava às 8 horas e saía às 19. Ou seja, com uma hora de almoço, ele tinha, então, 10 horas por dia de trabalho. Isso de segunda a sábado. Obviamente que ultrapassava aquele limite semanal da jornada padrão de 44 horas semanais. Isso foi minha petição inicial. No depoimento do autor da ação, ele
entrou em contradição. Ele dizia que entrava às 8 e saía às 17. Naquele momento, quando ele respondeu que saía às 17 horas, o juiz do processo, e o processo era físico naquela época, ele com o processo em mãos, ele já olhou a petição inicial, riu, e olhou para quem? Para o advogado do autor da ação, esse aqui. E me situação. Oi? Que situação, professor? Terrível, mas eu vou mostrar a vocês o desfecho. E aí, o juiz, já preparado para chamar a minha atenção, pegou o processo, abriu a petição inicial e perguntou: doutor, a sua petição inicial, e eu interrompi, excelência, com todo respeito, e joguei um envelope na mesa. O senhor, por favor, abra esse envelope. E ele, então, abriu o envelope, e dentro deste envelope, o que tinha? Sabe aquelas informações que eu falei agora há pouco, necessárias para você pegar do cliente? E o cliente me falou o quê? Que trabalhava de 8 da manhã às 19 horas. O que eu fiz? Ele escreveu aquilo tudo e assinou. Eu tomei a declaração do cliente no meu escritório. Quando o juiz me olhou, e a primeira impressão era o quê? O advogado está mentindo. O advogado, inclusive, fez uma petição diferente do depoimento pessoal do autor, que vale mais do que a petição inicial, que é o depoimento da própria parte processual. Quando o juiz, então, abriu o envelope, ele viu a declaração do cliente. Estava o quê? Qual horário? De 8 às 19. Mas, ainda assim, aquele cliente, quando o juiz questionou a minha pessoa, enquanto advogado, sabe o que meu cliente fez na hora? Olhou para minha cara: não, o meu advogado é que escreveu isso. E aí, então, eu com muita tranquilidade, o juiz leu a declaração e falou: doutor, tá tudo bem, já entendi. E prosseguimos com a audiência. Obviamente que foi em procedência da ação. E terminada a audiência de instrução e julgamento, e o que acontece? O próprio juiz do processo, o que ele fez? Ele já começou a olhar de maneira diferente para aquele autor da ação. Eu sabia que estava perdido o processo. Mas em nenhum momento, e vocês imaginem a raiva que eu estava sentindo. Por quê? Se eu não tivesse pego aquelas informações necessárias que o meu cliente... Deixa eu ver aqui rapidamente, tem um colega que está compartilhando a tela aqui no Zoom, desculpa. Ou seja, se eu não tivesse aquela declaração do cliente assinada, onde ele declarou no meu escritório que prestava serviços para aquele empregador de 8 a 19, sabe o que aconteceria? Você estava com má fé, né, professor? Exatamente. Aí vamos lembrar agora das aulas de processo civil, a litigância de má-fé, os artigos 77 seguintes do Código de Processo Civil. O advogado também responde por litigância de má-fé. E o juiz, se entender, exatamente, Isabela, segue um charlatão. Se o juiz entender que eu estava mentindo, ele poderia me condenar em 20% do valor da causa. E ainda oficiar a OAB para instauração de processo ético-disciplinar contra este advogado que usou de mentiras em prol de uma tentativa de êxito em um processo judicial. Então, por que eu quis falar essa história para vocês? Jamais, caso vocês venham, e eu espero muito que vocês façam isso, deixa eu só desativar o áudio aqui. Caso vocês venham advogar, jamais deixem de tomar o depoimento do cliente de vocês a termo. Ou seja, Rodrigo, mas eu atendi ele de forma virtual. Ótimo. Peça para ele digitar um e-mail para você, um documento, ele assina, tira uma foto e te envia, ou manda para o seu e-mail um texto narrando tudo aquilo que ele está trazendo para você como fatos que vão permitir você ingressar ou não com uma ação judicial trabalhista. Agora vamos lá. Vocês acham que eu tirei isso da minha cabeça? Do nada, assim? O Rodrigo, com 20 e poucos anos, na época eu tinha 24 anos de idade,
recém-advogado ainda, jovem advogado, você acha que eu aprendi isso como? Isabelle, vou te ser sincero, meu pai tem 40 anos de advocacia. E meu pai não passou por isso. Por quê? Meu pai vem de uma geração onde tanto a advocacia quanto os clientes tinham muito mais respeitos recíprocos. Hoje a coisa é muito perigosa. Hoje o seu cliente torna-se amanhã seu inimigo. Que muitas vezes o cliente tenta usar o advogado com uma aventura judicial e se ele não consegue êxito, ele acaba culpando ao advogado e às vezes tentando, inclusive, imputar ao advogado a responsabilidade sobre a perda daquela chance. Tem que ter muito cuidado. Mas eu vou aqui fazer menção... Oi, Maura, pois não? Pegando essa declaração, não é necessário pegar a assinatura na petição inicial? Bom, vamos lá, Maura. Muitos advogados têm o costume de pedir para que o cliente assine a petição junto com o próprio advogado. Eu não gosto muito desse artifício. Vou explicar por quê. Ainda que o cliente assine a sua petição, junto com você, que ele assine todas as páginas, o cliente ainda pode alegar que você usou termos técnicos que ele não tinha condições de entender. Portanto, ele assinou algo que ele não tinha capacidade de entendimento e pode se fazer de vítima. Mas quando você faz ele escrever, e quando eu for escrever uma declaração, não é você redigir uma declaração e mandar ele assinar, não. Já teve casos meus que eu fiz o cliente escrever a punho. Por quê? Para não alegar depois que eu escrevi um texto que ele não entende, e ele assinou sem saber, pela confiança no advogado. Então, assim, conselho de colega de vocês. Professor. Oi, pois não. O senhor diz assinar um termo na entrevista? Exato. Naquela entrevista que o advogado faz, trabalhou de tal hora, fazia tal função. É nessa entrevista? Exatamente. Claro que assim, estou falando entrevista, Beatriz, se você, de fato, além do atendimento, for o advogado em uma futura ação, que muitas vezes você dá uma consulta, mas não significa, e você não é obrigado a tal, não significa que você vá, por exemplo, ser advogado naquele processo. Você pode dizer, não, eu não tenho interesse nesse caso. Você tem essa liberdade. Nenhum advogado é obrigado a dar consulta, e na consulta ele não se obriga a ser o advogado. A Isabel está falando que ela filma logo tudo. Assim, o que eu passo para vocês, eu fiz um curso, na época, foi logo assim que eu me formei, em 2003. Eu fiz um curso, na época, no centro do Rio de Janeiro, um professor chamado João Batista, e esse professor João Batista, que era advogado trabalhista, no curso de prática dele que eu fiz, ele, na época, ele cumulava o cargo de presidente do Conselho de Ética da OAB. Ou seja, aquela comissão da OAB que julga os advogados que cometem infrações ético-disciplinares. E aí, este professor, João Batista, eu não esqueço, um professor maravilhoso, ele me falou, Rodrigo, e era um curso para poucos alunos, Rodrigo, nunca ingresse com uma ação sem ter a declaração do cliente. Por quê? Até mesmo o processo ético lá na OAB, quando o advogado tem esse documento, o processo é arquivado. Agora, quando não tem esse documento e o cliente alega que você, advogado, ludibriou os fatos, não que você vai ser condenado, mas a chance de você ser imputado a uma atuação errônea é muito maior. Então, eu faço aqui, não me surgiu do nada, não foi meu pai, é que meu pai, na verdade, ele vem de uma outra geração, hoje não advoga mais, ele está mais descansando, mas, enfim, hoje a coisa está muito... Professor, e como terminou a situação? Ele ganhou a causa mesmo assim ou não? Não, foi procedência da ação, e aí, quando acabou a audiência, no corredor, ele me questionou, poxa, porque o juiz deu a improcedência na própria audiência. E acabou a audiência, aí lá no corredor ele me procurou. Doutor, e agora, o que eu faço? Eu respondi a ele, você procura outro advogado, que eu não advogo mais para você. Ou seja, ele ainda tentou depois que eu fizesse um recurso para ele. Eu falei que não iria fazer. E, enfim, perdi meu tempo, porque eu fiz um contrato com ele de proveito econômico.
ele não teve êxito e eu não recebi nada. Mas foi uma prova de fogo daqueles ensinamentos do professor João Batista, que me ensinou e eu nunca mais esqueci. Então, queria passar isso para vocês, essa experiência pessoal, que de fato foi importante na minha carreira enquanto advogado, e depois daquele dia, depois até liguei para o professor, agradeci muito a ele pelo professor, o senhor me livrou aqui, talvez, do meu primeiro processo ético na OAB tão novo, tão jovem, com uma carteira da OAB. Enfim, temos que dar aí, e por isso, nós professores, e aí por isso eu mais uma vez insisto, a disciplina quando é prática, a gente tem que trazer para vocês a realidade. Não adianta ficar vivenciando com vocês modelinho de petição, com todo respeito da palavra, caso concreto, fazer aqui diálogos, debates, sem trazer o que acontece na realidade. E hoje, o seu cliente, ele é um risco. Ele se entende como consumidor. E a advocacia é atividade meio, não é atividade fim. O que significa isso? A atividade meio, você promete empenho na sua função, você não promete resultado. A atividade fim, você promete o resultado. Não façam isso. Ah, essa causa ganha, deixa comigo que você vai ganhar X. Hoje eu vejo aí, fico muito assustado com colegas nossos advogados que postam no Instagram, Facebook, trazendo aí teses milaborantes. Venha para o meu escritório que eu vou fazer você ganhar tantos R$1.000. Não é assim. Que o advogado que vem em público e anuncia, o golpe está aí, né, Luana? Tem razão, que anuncia que você tem, de fato, aí algo quase que objetivo para ter êxito, ele está recaindo na responsabilidade civil objetiva. Se ele prometeu o resultado, não teve êxito, o advogado responde o que ele prometeu. Eu faço sempre uma analogia na medicina, com todo respeito para a medicina, mas é só uma analogia para você entender. Quando você, por exemplo, você tem lá uma lesão no joelho, está jogando futebol, tem uma lesão de ligamento no joelho. Um atleta de futebol, por exemplo, e aí você vai, procura um médico cirurgião ortopedista, esse médico faz o quê? Vai te avaliar, uma análise clínica, através dos exames, vai entender qual seria o procedimento cirúrgico mais adequado para o seu caso. Ele não promete que depois da cirurgia você vai correr igual o Usain Bolt. Ele faz a cirurgia e ele não pode cometer erro médico. Mas ele pode sim fazer a cirurgia, ser bem sucedida, mas você nunca mais ter aquela mobilidade que você tinha antes da cirurgia. É natural. É uma falha humana. Nosso corpo nem sempre reage da mesma forma para lesões. Agora, outro caso. Isso aí é uma responsabilidade civil subjetiva. Pelo erro médico, ele pode responder. Pelo resultado da cirurgia, ele não pode afirmar que você vai correr igual o Usain Bolt. Sem condição. Agora, vamos lá. Você vai no cirurgião plástico. E você, então, pretende colocar uma prótese de silicone, seja em alguma parte do seu corpo. Quando você vai no cirurgião plástico, que é um médico, ele promete o quê? Uma prótese. E que vai ficar daquela forma. E se não ficar? A estética, principalmente as mulheres, elas realizam o procedimento o quê? Porque elas querem um resultado. E se o resultado não vem, aquele médico cirurgião plástico, ele já vai o quê? Incorrer na responsabilidade civil objetiva. Exatamente, Isabelle. O corpo pode rejeitar. Todo organismo, ele tem uma adaptação, uma prótese, por exemplo. Então, a diferença. Não sejam o advogado cirurgião plástico. Sejam o advogado cirurgião ortopedista, que vai prometer, que vai fazer de tudo para que o joelho daquele atleta seja o mais normal possível, mas jamais prometa que ele vai correr igual o Usain Bolt, ou até correr, fazendo só uma lembrança aqui da noite de ontem, como o Michael do Flamengo, desculpa o comentário, mas 4-0 ontem ficou barato para o Grêmio, enfim. Mas brincadeira à parte, a gente não pode jamais ter esse desprazer de futuramente, enquanto advogado, sofrer uma ação judicial porque você prometeu alguma coisa e não cumpriu. Então, isso é alguma coisa que eu tenho, assim, muito cuidado em dialogar com alunos, com estagiários, com advogados, colegas. Aqui,
pessoal de Campo Grande aqui, do Rio de Janeiro, já me conhece há mais tempo, de São Paulo talvez não, talvez já tenha ouvido falar muito pouco de mim, mas aqui no Rio de Janeiro eu também exerço uma função institucional na UAB. Eu sou presidente aqui da subseção de Campo Grande, e eu vejo isso de fato, tanto o aluno da faculdade, que muitas vezes, sem carteira de estagiário, já quer prestar consultoria aqui na região, bem como eu vejo colegas advogados, às vezes até ex-alunos, aqui na UAB, respondendo processos éticos por conta de má atuação leviana, atuação desidiosa. Então, isso é muito importante. Eu quero sempre dialogar com vocês nesse sentido, trazendo não só os efeitos de uma ação judicial, mas também trazendo essa realidade da advocacia, enquanto instituição OAB, do qual eu faço parte com muito orgulho. Eu cumulo essas duas funções, tanto professor e também coordenador aqui no meio acadêmico, como advogado e presidente de uma subseção da OAB. Então, estou na prática, estou no dia a dia, tenho muito cuidado com esse tipo de contrato de honorários, de procuração, o que você está prometendo, essas postagens de publicidade no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tem que ter muita cautela. Teve agora a aprovação no Conselho Federal de novas regras de publicidade da advocacia, mas a advocacia não é mercantilização, temos que ter muita tranquilidade, muita cautela, mas não tenham dúvida que tudo isso será feito de maneira bem tranquila esse semestre. Quero mesmo fazer com vocês, e não é preparatório para a OAB, tá? Por favor, mas a grande maioria aqui tem certeza que, ainda que não venha advogar, vai fazer o exame da OAB. Estou mentindo? Ainda que você não queira advogar, você, por favor, faça. Ainda que você não queira advogar, você faça o exame da OAB. Por quê? Eu sou servidor público, eu tenho uma ocupação funcional que não tem interesse em advogar. Ótimo. Nono período, ano que vem. A partir de fevereiro do ano que vem, com a matrícula de vocês já podem se inscrever no exame da OAB, no exame nacional. Passou no exame? Oi. Oi, pois não. O aluno pode tem alguma isenção de taxa do exame da OAB? Ou só pagando mesmo? Olha, aluno, por exemplo. infelizmente, não. O que, na verdade, você consegue ter é que a OAB dá isenção da inscrição no exame nos casos em que você comprova uma hipossuficiência financeira. Mas é um critério de cada OAB. Temos a OAB seccional de São Paulo, a OAB seccional aqui do Rio de Janeiro, que são as estaduais. Então, esse critério pertence a cada OAB. E Mariana, pois não? E se o aluno passar no nono, já pode advogar? Não, não pode. Você vai passar no nono período, se Deus quiser, Mariana, vai passar no nono período, você vai ter da OAB um certificado de aprovação no exame da ordem. O exame da ordem hoje, que é confeccionado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e esse certificado não prescreve. Você pode terminar sua faculdade, você pode, daqui a 20 anos, dar entrada na sua carteira da OAB, porque o certificado de aprovação no exame da ordem, ele não prescreve. Mas, infelizmente, no nono período, você não pode advogar. Mas, a partir do sétimo período, e vocês já podem, estando no oitavo, vocês podem ter a inscrição de estagiários na ordem, que é uma carteira. A cor é diferente, é azul. E aí, mas o que eu faço com essa carteira? Oi, Mariana? Caríssima a carteira de estagiário. Aqui você fala de São Paulo ou do Rio? Daqui do Rio, professor, da de Campo Grande. Tá, Mariana, desculpa. Mariana Chagas, desculpa. Você era da turma da manhã, desculpa, perdão. Mariana, aqui no Rio hoje está uma média de R$700 a anuidade. Ou seja, uma vez por ano tem que pagar R$700 na inscrição do estagiário. São Paulo, eu não sei de cabeça aqui. Depois eu São Paulo também é cara. É cara, né? E São Paulo são das mais caras. Então, assim, mas o que acontece? Você com a carteira de estagiário, você pode praticar
todos os atos de advocacia, vírgula, desde que esteja assistida por um advogado. Oi, Mariana, pois não? Mariana me Não, chamou? é que minha mão permaneceu. Chamei não. Enfim, então você pode, enquanto estagiário, fazer audiência, fazer petição, desde que esteja assistida por um advogado. Você pode ir na audiência, pode ir na segunda instância, por exemplo, no TRT, seja a primeira região aqui, Rio de Janeiro, ou até mesmo São Paulo, você pode fazer sustentação oral, desde que esteja no mesmo ambiente que um advogado principal, que vai ficar ao seu lado, não vai se manifestar, e você, enquanto estagiário com a carteira da UAB, você vai praticar todos os atos inerentes da advocacia. Para quem quer fazer um estágio, para quem puder fazer um estágio, quem tiver tempo, eu sei que muitos de vocês trabalham e não conseguem fazer o estágio, mas quem puder, é extremamente interessante ter essa prática já, e quando, obviamente, tiverem a oportunidade de se manifestarem enquanto advogados, como estagiários, sob a supervisão de um. O que não pode acontecer é você, com a carteira de estagiário, querer exercer as funções de advocacia. Aí você está cometendo infração ético-disciplinar e ainda na questão criminal de exercício ilegal da profissão. Aí dá uma confusão danada. Inclusive, eu tenho história sobre isso em Campo Grande. Inclusive, já fui nós temos aqui, próximo à faculdade, inclusive, a 35ª Delegacia Policial aqui do Rio de Janeiro. Eu já fui 2 vezes ter que socorrer alunos que foram presos em flagrante por estarem exercendo ilegalmente a profissão. Vocês imaginem, eu, professor, ter que ir lá na delegacia, assinar o livrinho lá como advogado responsável pelos alunos, verificar qual a fiança foi arbitrada pelo delegado, para tirar aqueles alunos, uma vez foram 2 de uma vez só, que foram à delegacia acompanhar um cliente se passando por advogado. E o delegado, então, pediu a carteira da ordem. Quando viu, era a carteira azul, não era a carteira vermelha. E aí, prisão em flagrante. Bom, vocês imaginem o quanto que eu falei no ouvido desses alunos. Mas, enfim, pelo amor de Deus, eu sei que Isabel até escreveu aqui no Zoom já. Isabel, cadê? Isabel está com a língua afiada hoje. Tem colega que abriu já escritório, ou seja, isso é um grande risco. Aqui, recentemente, Isabel e os demais colegas, eu recebi um convite para um coquetel de lançamento de um escritório. E 2 alunas desta faculdade foram me entregar o convite. E eu perguntei, poxa, que legal, feito por vocês. Quem é o advogado que está com vocês aí nesse escritório? Não, professor, não tem advogado nenhum, não. Tem um advogado que vai assinar nossas petições. Não vai nunca mais. Tá bom. Ativei o mudo aqui, que tinha um colega que saiu o áudio aí. Ou seja, as 2 alunas da faculdade me entregaram o convite e eu perguntei, tudo bem, mas quem é o advogado responsável pelo processo? E as 2 falaram que não tinha. Que, na verdade, um advogado iria assinar para elas as petições. E eu respondi, olha, vamos fazer o seguinte, essa conversa não aconteceu, eu vou fingir que eu não vi, e vou orientar vocês a desfazer esse escritório até que vocês encontrem um advogado inscrito na UAB que possa estar lá com vocês nos atendimentos, atuando enquanto advogados. Enquanto não houver, pelo amor de Deus, não me tragam convite, não convidem mais ninguém. Porque eu estou falando com vocês, como Rodrigo, como professor de vocês. Porque se isso chegar ao meu conhecimento enquanto OAB instituição, eu sou responsável aqui por fiscalizar esse setor. Eu vou ter que ir lá no escritório de vocês com a polícia para registrar o exercício ilegal da profissão. E, pelo amor de Deus, vai ser para mim constrangedor. Enfim, foi o que aconteceu. E, na verdade, as alunas desistiram do escritório. Uma pena,
Eu falei, olha, seria muito legal se tivesse um advogado com vocês. Agora, sozinhas, pelo amor de Deus, não façam isso de maneira nenhuma. Bom, um colega perguntou aqui, professor, no contrato de honorário, existe alguma cláusula que o advogado afirma ao seu cliente que não garante êxito no processo? Exatamente, Vinícius. Você pode mencionar na cláusula do seu contrato de honorários que a sua atividade ela vai ser exercida com empenho, com zelo, mas que não existe promessa de resultado. Eu acho muito interessante essa pergunta aqui do Vinícius e que seja realmente, de fato, efetivada nos seus contratos de honorários para atuação como advogado. É uma forma de deixar bem claro para o cliente que você não está prometendo resultado. Agora, é um excesso? Olha, eu acho que sim, porque se você não coloca nenhuma promessa de resultado, subentende que não há. Agora, Vinícius, se você pretende colocar essa cláusula informando que a sua atuação será baseada em empenho e não em resultado, acho interessante. Lembrei agora do meu professor João Batista, que sempre tinha essa cautela com a gente. Muito bom isso, Vinícius. Eu assino embaixo. Se colocar uma cláusula dessa, professor, acho que ele nem te contrata. Acho que é melhor você usar a forma verbal, né? Então, olha o que acontece. Muitos me perguntam o seguinte, poxa, professor, mas se eu pedir para aquele cliente assinar aquela declaração e ele se recusar a assinar, você terá certeza que ele está mentindo para você. Assim como, se ele se recusar a inserir uma cláusula dessa no contrato, ele pode estar, esse cliente, já de má fé com você. Já imaginando que, se não tiver o resultado, ele vai ingressar com uma ação contra você, alegando que você fez com que ele perdesse o direito. O Elisandra, pois não. Elisandra, desculpa, alguém levantou a mão aqui, perdão. Ô, professor, nessa hora, então, nesse momento, praticamente, o cliente ele está já demonstrando a litigância de má-fé a princípio da parte dele. Nesse momento, o senhor já pode se recusar a seguir o processo, porque, afinal de contas, ele não assinou nada? Como que é o comportamento nesse dado momento? Vladimir, você já respondeu. Nesse momento, você dá boa tarde a ele e encerra a consulta. E cobra por ela, tá? Ah, sim. E de preferência, Claudemir, cobra antes, tá? Que depois dessa sua resposta, ele não vai querer te pagar. É. Isso é uma outra grande discussão da própria OAB, tanto aqui do Rio quanto de São Paulo. Muitos advogados, eles não cobram consulta. Como se você ficasse restrito a quê? Só posso cobrar consulta se eu conseguir ter êxito no processo. Não. A atividade de advocacia não é só fazer petição inicial ou fazer defesa em juízo ou recurso. A advocacia é consultiva. A advocacia é assessoria. Você não é obrigado, ainda que você cobre a consulta, você jamais será obrigado a ser o advogado daquele processo. E uma hora. Quando a gente fala para o cliente, o advogado cobra consulta, a gente escuta assim, mas ele vai cobrar consulta só para eu conversar com ele? Olha, tem uma Professor, tem uma piada muito interessante na internet. Você deve ter visto já nas redes sociais. O cliente diz o seguinte, doutor, eu preciso de uma consulta ou um conselho. Aí o advogado responde, olha, o conselho é de graça, a consulta é paga. Aí o cliente fala então, então eu quero um conselho. O advogado responde, vou te dar um conselho, faça uma consulta e cobra por ela. Até porque a Isabelle está brava hoje, Isabelle, olha. Professor, eu sou secretária, né, de uma advogada aqui em Itaguaí. Eu ouço isso todo dia. Só para conversar tem que pagar, como se o médico não cobrasse, né, para se consultar. Exatamente. Olha, a própria Isabelle aqui na outra plataforma, no Zoom, está dizendo aqui, olha, médico todo mundo paga. Não vou citar o que ela escreveu aqui, porque é impublicável. Mas consulta pode. O advogado não? Olha só, vamos falar agora assim o português claro. O que vocês estão fazendo na graduação de Direito?
vocês estão pagando mensalidade, vocês estão pagando internet. Quando era presencial, tinham transporte, alimentação, continua alimentação em casa. Estão gastando energia, estão perdendo tempo, livros. Isso tudo demanda o quê? Percebam, façam uma aproximação de quanto vocês irão gastar em 5 anos do curso de Direito. É muito dinheiro. Quando estiverem formados, as pessoas vão procurá-los pelo seu intelectual. O seu serviço é um serviço intelectual, uma consulta, um parecer. O custo é altíssimo, Vinícius aqui, ó. Exatamente, o custo é altíssimo. Por que eu não vou vender o meu conhecimento? Então, tudo que vocês pagaram para aprender, vocês vão, então, de graça, fornecer a terceiros? Desculpa, isso é inadmissível. A nossa função não é apenas processo judicial. Eu posso, sim, fazer uma reunião e cobrar para estar naquela reunião. O condomínio A quer que eu participe da assembleia, eu vou cobrar para estar lá. E não é cobrar meu deslocamento e alimentação, não. Eu vou cobrar meu deslocamento, minha alimentação e os meus honorários. É o meu intelectual. E, mais uma vez aqui, citando aqui a Isabelle, que fala da medicina. Quantas vezes vocês vão no médico, pagam uma consulta, o médico olha para você a 2 metros distante, dá uma virose, toma um antibiótico. Nem olha para você direito. O advogado fica lá 1, 2 horas, tendo o cliente enchendo o saco, fazendo 1000 perguntas, o cliente querendo te enganar como advogado, para você não cobrar nada, desculpa. Aí eu fico até estressado. Oi, Claudemir e Mauro, quem perguntou primeiro? Ainda depois é capaz de contratar outro, né, professor, com as informações que pegou. Exatamente, Daniela, exatamente isso. Muitas vezes ele procura alguém que vai passar o conhecimento técnico e depois leva todo o conhecimento para um amigo advogado que vai cobrar menos a ele. Exatamente isso. Mas o senhor sabe que quando o cliente fala, mas ele vai cobrar só para eu conversar com ele, eu costumo responder assim, mas se você for ao médico, você também não vai pagar uma consulta, independentemente dele resolver teu problema ou não? Exatamente. E outra coisa, mas eu pago o plano de saúde. Ótimo, mas o plano de saúde paga o médico. Ele não está ali de graça. Aí vamos lá, a Isabelle perguntou aqui, como damos essa consulta sem dar o resultado? Olha, isso é muito importante, por quê? Você pode estabelecer uma consulta. Olha, a consulta verbal é X, a consulta com mais um parecer escrito é Y. Você tem que estabelecer. Olha, vocês têm a tabela de honorários da OAB. Vou trazer para vocês, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. A tabela da OAB fala no mínimo. Aí o máximo. O céu é o limite. Isso foi em consulta, tá? Rodrigo, mas dentro de um processo eu posso cobrar 50% de honorários sobre o proveito econômico? Não, aí não. Aí tem o Código de Ética da OAB, que estabelece que o advogado não pode ganhar mais que o cliente. É uma questão ética da advocacia. Como é 45%? 45% pode, embora eu ache um pouco aviltante. Dependendo da demanda, o advogado cobra trabalhista, né? 30%, 20%, 15%, depende do valor. Mas a média é 20% a 30% sobre o proveito econômico. E lembrando, nada impede que você, enquanto advogado, não mencione o seguinte, olha, 20% do valor da demanda, mas em caso de improcedência da ação, o autor ficará obrigado a pagar 2 salários mínimos. Nada impede. O autor ficará obrigado a pagar um custo de manutenção mensal do processo de R$100. O que é contratado não é ilegal. Desculpa, Maura e Claudemir, pois não, os dois levantaram a mão. Eu já fiz minha colocação, professor, obrigado. Obrigado. Claudemir também, por favor. Está com a mão levantada. Bom, para não estender muito esse assunto aqui, que é muito mais técnico, e vamos falar sobre as aulas, vou falar rapidamente com vocês sobre a questão das nossas avaliações.
e os trabalhos, né? Vocês sabem que o Manual do Aluno, da Uniesp, ele exige que a primeira avaliação seja de valor 10 pontos. Qual será a nossa primeira avaliação dessa disciplina? Já vou adiantar vocês aqui. Vai ser uma petição inicial de uma reclamação trabalhista de um empregado contra uma empresa. Ah, mas como assim, Rodrigo? Depois da aula da semana que vem, que vai ser a aula teórica, essa aula prática do questionário do cliente, dessas informações necessárias, procuração, estabelecimento, caso concreto, vamos falar em sala de aula, vamos lembrar a vocês o direito material, processual, modelo de petição, vamos fazer juntos. Ah, mas não vai conseguir. Impossível fazer isso em 1h20. Muitas vezes terão que entregar na próxima aula, uma petição. O que significa isso? Vocês vão, toda semana, treinar para a prova. Toda semana de vocês será como se fosse a nossa prova da primeira avaliação. Vocês vão treinar comigo. Quando chegar no dia da prova, vocês vão usar essas petições que vocês fizeram comigo em sala de aula como modelo para ajudar na prova. Simples assim. Na segunda prova, nós temos, além da prova, um trabalho. Quais serão esses trabalhos? O somatório dessas petições que vocês vão fazer comigo. Então, não vai ter um trabalho para a segunda avaliação. Todos esses trabalhos, vocês farão comigo, petição inicial, contestação, recurso, serão o quê? O somatório para o TED. Que aí soma com a segunda avaliação, divide por 2, e vocês têm a média final. Ou seja, toda aula será uma prova de preparação. E no dia da prova em si, vocês farão exatamente o que fizeram comigo em todas as aulas. Esse é o método que eu utilizo já há mais de 10 anos, dá certo, porque é uma forma de motivar vocês a redigirem essas petições iniciais, contestações, recursos, enfim. Eu sei que o programa é muito extenso. Eu não sou hipócrita de falar para vocês que eu vou conseguir que vocês façam todas as peças processuais possíveis no processo trabalhista em uma disciplina com 40 horas apenas nesse semestre, com 1h20 por semana. Não vou fazer isso com vocês. Mas sim, vou fazer com que vocês tenham um contato com as principais peças da nossa disciplina. Isso é um compromisso que eu afirmo com vocês. Podem me cobrar que todos vocês terão essa possibilidade. E lembrando, que eu falei agora há pouco, não é preparatória para a UAB, mas o modo como eu peço os trabalhos e a prova de vocês é a segunda fase da UAB. Vão perceber isso. Sendo que aqui, vocês vão usar modelo de petição, eu vou estar ajudando o tempo todo a vocês. A prova é prática. Uma semana antes da prova, eu faço aula de revisão e já lanço para vocês qual será a prova. Vocês vão ter uma semana para fazer a petição. Ou seja, fiquem tranquilos que o objetivo aqui não é esgotar mental e fisicamente vocês com petições. Pelo contrário, é motivar vocês a terem essa curiosidade e esse compromisso de realizarem as atividades, de adentrarem a essa seara do processo de trabalho e dizer trabalho na prática. Essa é a minha missão com vocês aqui. Não tenho dúvida que não vou poupar esforços por isso. A intenção aqui, enquanto professor, advogado, é transmitir o que eu tenho de experiência, que é um pouco mais do que vocês. Nós somos aqui colegas, e eu vou passar para vocês aqui o que a experiência de 17 anos de advocacia trabalhista me proporcionou. E, claro, sempre aqui aberto a críticas, ponderações. Quem já faz estágio aí, por favor, fica à vontade. Ninguém é dono da verdade. Não vou impor a vocês modelo de petição, vou sugerir. Cada um terá sua forma de escrita. Vamos ver isso com muita tranquilidade. O objetivo aqui é prepará-los para um futuro mercado de trabalho da advocacia, para aqueles que pretendam seguir. Ah, mas eu não quero ser advogado. Ah, mas eu quero ser procurador, eu quero ser defensor, eu quero ser servidor dos tribunais. Vai precisar aprender isso. Seja como advogado, como servidor, como professor, como consultor, não importa. Em que pese, eu sou muito taxativo de não considerar possível um professor de prática que não esteja exercendo paralelamente a atividade
da advocacia ou como servidor público na área que ele leciona. Isso, para mim, é imprescindível. Falo como coordenador do curso agora, tenho essa preocupação de vincular o profissional que está à disposição de vocês, e esse profissional tem que estar o tempo todo o quê? Atualizado. Certamente, a gente vai ter um semestre bem produtivo, caso vocês entendam essa ideia. Isabelle, se desistimos do modelo híbrido? Não desistimos, não. A questão é que, nesse momento, eu não tenho como cobrar dos professores que façam a modalidade híbrida. Por quê? Nem todos, e ninguém é obrigado, nem todos têm essa expertise de informática. Eu sou curioso, quem já me conhece sabe disso. Eu facilmente, sento no auditório, uso minha plataforma do Zoom, compartilho no YouTube, quem tem em casa vai assistir, e faço híbrido. Mas nem todo professor tem essa obrigação. Eu pretendo, sim, fazer alguns eventos híbridos com vocês, quando puder, até aulas, mas não posso cobrar do corpo docente nesse momento. Tá? Peço perdão, mas é um sonho meu de voltar aos poucos ao ensino presencial, sabendo aí das ponderações de restrições sanitárias. Ninguém seria obrigado, pelo contrário, é opção, assistir de casa ou presencialmente, mas eu não posso, nesse momento, cobrar dos professores. No mais, quero deixar para vocês a palavra aí, por favor, fiquem à vontade. Professor, Oi, pois não. O senhor vai orientar para o TCC? Sim. Luana, rapidinho vou te responder já. Só fala com a colega aqui no Teams. Oi, professor. Eu sou orientador, sim, tá? De direito do trabalho, processo do trabalho, e até processo civil, se for o caso, eu também posso orientar. Ah, sim, porque o meu TCC é Direito do Trabalho. Ótimo, sem problema. Inclusive, eu já vou passar para vocês, eu tenho o costume de, assim que os orientandos me procuram, eu crio até uma turma específica no Google Classroom só para esses alunos. E aí vocês vão enviando o projeto, né, que vocês estão tratando o projeto da pesquisa, e eu vou recebendo lá como atividade, vou corrigindo, devolvendo. Eventualmente, eu fico até à disposição, presencial ou até virtualmente, para tirar algumas dúvidas sobre conteúdo apenas, tá? A questão metodológica tem um professor específico, mas eu oriento com o maior prazer, sim. Tá bom, professor, obrigada. Nada, deixa eu só ver com a Luana aqui. Estou vendo com a Luana aqui rapidinho. Em relação àquela postagem que eu fiz hoje, no dia 3, né? Ah, sim, Luana, deixa eu explicar. Aquela postagem, na verdade, é um evento da OAB aqui do Estado do Rio de Janeiro e em conjunto com a CARD de Assistência de Advogados, a CARD. Aquele projeto, eles estão, de fato, aproximando a OAB atual de todas as universidades. E aí, a Unij, obviamente, né, foi convidada a participar, e eu estou indo na qualidade de coordenador do curso e cumulando a função também de presidente da subseção de Campo Grande. Estou levando comigo o professor Telson Pires, que fará uma palestra sobre oratória. Então, estaremos lá no dia 3 de setembro, que é o nosso dia, às 17 horas. E aí, Luana, o que acontece? Vão haver, sim, sorteios de bolsas de pós-graduações. Tá? Eu vou informar vocês melhores, mas já é na semana que vem. Então, na sexta-feira da semana que vem, daqui a 8 dias, às 5 horas da tarde, teremos aquela transmissão, será pelo canal da CAARG no YouTube. Vou passar o link para vocês, fiquem tranquilos. Ou seja, vamos ter aí sim, na semana que vem, esse evento que eu irei representando ao MIRG, tá? E com o professor Telson Pires, junto comigo lá, nessa palestra sobre oratória. E aí, quem tiver interessado, se inscreva lá, vai ter esse sorteio, sim, de bolsas. Melhorou agora, então, para vocês?
O Zoom travou aqui rapidinho. Luana, melhorou? Melhorou, Luana? Sim. Repete, por favor, porque travou e eu não consegui ouvir. Tá. O que acontece, Luana? Semana que vem, no dia 3, vamos ter esse evento, né? Sobre como é que tem colegas com áudio ligado. Temos esse evento. Deixa eu só desativar o áudio dos colegas aqui. Bom, mano, o que acontece? Vamos ter esse evento aí, dia 3 de setembro, o evento da CAARD, com a OAB aqui do Rio de Janeiro, e eu estarei levando a Unirj, né, como coordenador, e o professor Telson Pires como professor palestrante. Vai valer horas de estágio complementares para vocês, e também terão sorteios de bolsas de pós-graduações. Estejam aí todos convidados, será um evento muito bacana. É uma parceria da UAB com todas as universidades aqui do Rio de Janeiro. E no dia 3 de setembro será a vez da Unirj. Será online, Luana, será online. Todo ele online. Pelo canal do YouTube da CAARD. Vou mandar o link para vocês, fiquem tranquilos. Agora voltando aqui para o nosso Microsoft Teams também ao mesmo tempo. Bom, pessoal, são 8h20, esse é o primeiro momento que a gente se conheceu, muitos aqui nos conhecemos agora, a maioria aqui do Rio de Janeiro já me conhece há muito tempo, já estão de saco cheio desse professor, continuo me aturando aí já há vários semestres, mas queria deixar aqui à disposição de todos vocês, São Paulo, Rio de Janeiro, somos uma turma só, esse professor, também coordenador do curso de Direito, à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, que eu puder ajudar, melhorar. Estou aqui com 2 dispositivos, 2 câmeras diferentes, 2 aplicativos, mas vou fazer o possível para que todos vocês sejam inseridos nesse contexto de aulas. Não pensem que eu não medirei esforço. Com todas as nossas dificuldades técnicas, mas teremos aí um semestre muito proveitoso de prática, tanto do processo quanto do direito de trabalho. Claudemir me chamou? Levantou a mão aqui, por favor. Eu não, professor. Desculpa, então. Bom, meus amigos, no mais, então, semana que vem a gente começa de fato com o conteúdo programático, aquele questionário do cliente, procuração, subestabelecimento, e logo em seguida, daqui a 2 semanas, caso concreto, petição inicial, e aí vamos começar os nossos trabalhos visando a prática da advocacia trabalhista. Tá bom? No mais, então, uma boa noite a todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Saudações, Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor.